Fala holders, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje dando continuidade aí na nossa playlist sobre as maiores empresas do Japão, tá? Então hoje a gente vai falar sobre um banco, tá? Um bancão aqui do Japão, né? Vamos abrir o ranking aqui logo para mostrar para vocês. Então aqui a gente já falou, né, sobre Recruit, Shin-Etsu Chemical, SoftBank, Tokyo Electron. Para quem ainda não viu, eu deixei organizado aqui numa playlist. Tá? Então, aqui a playlist está formada já com as 4 empresas que a gente já viu até hoje. Tá? Então, hoje a gente vai seguir aqui para a nossa quinta empresa, que é o que, no caso, Mitsubishi UFJ Financial Group. Tá? Essa daqui é a primeira empresa aqui do Japão que também tem as ADRs patrocinadas lá nos Estados Unidos. Todos os grandes bancos aqui do Japão possuem. O que isso quer dizer? Que até agora para que se alguém que não é residente no Japão quisesse investir numa empresa japonesa, só poderia investir via OTC, que é, né, um tipo de serviço que poucas corretoras no mundo oferecem, as maiores oferecem, tá? Então, uma Interactive Brokers, uma Charles Schwab, uma TD Ameritrade conseguem fazer esse negócio de você comprar uma ação que não tem uma ADR patrocinada lá nos Estados Unidos. Nesse caso, como vocês podem ver aqui embaixo, o código do Mitsubishi é MUFG. Tá? Então, esse código é o da ADR. O que é uma ADR patrocinada? É isso daqui, a empresa em si paga uma comissão lá na NYSE para ter a ADR lá patrocinada com o ticker bonitinho, tá? Porque se a gente for ver, por exemplo, um ticker de uma OTC aqui que tá fácil, aqui, por exemplo, da Nippon Telegraph, vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo? NPPXF, não é um ticker bonitinho da NYSE, né? No caso, se fosse um ticker bonito, assim, certinho, seria NTT, o ticker lá da NTT lá nos Estados Unidos. Mas não, né? Então, por quê? Porque a Mitsubishi, o banco, né, ele paga lá, ó, eu quero que as minhas ações sejam listadas como ADRs patrocinadas aí nos Estados Unidos e o meu ticker é esse. Então, quem tem uma conta numa Avenue, numa Passfolio, em qualquer corretora que tenha acesso ao mercado americano, aí sim essa é a primeira empresa que está acessível para vocês, tá? Outras empresas que vão estar acessíveis aqui no nosso ranking, que também têm ADRs patrocinadas, Sony e Toyota. Tirando aqui, todos os grandes bancos os grandes bancos japoneses possuem ADRs patrocinadas nos Estados Unidos. Mitsubishi, Sumitomo, Mizuho, aí vai ter o Nomura, que já não é um banco, né? Já é um banco assim mais de investimentos, mas também é um setor ligado ao financeiro, tá? Então, todos os grandes, as instituições financeiras japonesas grandes possuem ADRs, tá? E hoje, então, eu vou tentar ser o mais... Hoje, então, como eu tô gravando aqui no sábado, tá? No caso, dia 28 de maio, hoje o Mitsubishi UFJ Financial Group está avaliado em 74 bilhões de dólares, tá? É o maior banco do Japão. Para você terem uma comparação, é um banco muito assim parecido com o que a gente tem lá nos Estados Unidos, o JP Morgan. Por quê? É um banco bem conservador, tá? O JP Morgan ele é conservador, assim. Ele é um banco que atua tanto no varejo, banco de investimento, banco corporativo, tá? O Mitsubishi é a mesma coisinha no mundo todo, ambos os bancos. Porém, eles são menos agressivos, então eles tendem a ter um crescimento mais, teriam que ter um crescimento um pouco mais suave, tá? A gente não pode comparar, por exemplo, isso aqui com, por exemplo, um Goldman Sachs, que aí é um banco de investimento mais agressivo, entendeu? Eles investem um pouco mais de risco, mas se também dá errado, eles tomam um ferro bem grande. Então, aqui no caso o MUFG é uma comparação assim bem justa a um JP Morgan. No Brasil, um Itaú tem o mesmo perfil, tá? Um banco bem de varejo, tem outros segmentos, mas é bem conservador também, tá? Então, mas eu já vou analisar, já vou adiantar aqui hoje, pessoal. Eu não vou entrar em detalhe assim muito a fundo como é que o Mitsubishi que ganha dinheiro. Basicamente o que? Um banco, como é que ele ganha dinheiro? Ele pega dinheiro a um custo por exemplo, de nós, então, a gente deposita a nossa grana lá no caixa eletrônico do banco e fala, ó, cuida do meu dinheiro. Tem alguns bancos que cobram alguma taxinha mensal, hoje não mais, mas ele vai pegar essa grana que você depositou, vai tirar, não vai tirar da sua conta, ele vai estar lá. Só que essa grana que você depositou lá e vai jogar para o mercado. Ele vai vender ou ele vai emprestar para alguém, vai investir alguma coisa, vai fazer trading, ele vai fazer. A meta de um banco é o quê? Pegar dinheiro ao menor custo possível, que nesse caso é um depósito que quase não tem custo. Claro que tem custo, porque para você depositar a sua grana lá, tem uma agência, né? Tem um ATM lá, tem a segurança, então tem um custo lá envolvido
por menos que tenha alguma taxa de administração de uma conta. Então tem custo. Então a meta de um banco é o quê? Pegar dinheiro das pessoas ao menor custo possível e fazer com que esse dinheiro renda da melhor maneira possível. Por esse motivo que grandes bancos assim, no caso aqui, eles tentem, como eles são muito grandes, têm muito dinheiro lá dentro, eles são um pouco mais conservadores. Por quê? Aqui, por exemplo, se eu depositei 100 mil dólares no Mitsubishi, ele automaticamente vira uma obrigação comigo, ou seja, é uma dívida, ou seja, o Mitsubishi ele tem que me pagar 100 mil dólares porque é meu dinheiro. Porém, ele pega 100 mil e ele vai emprestar para o outro cara lá. Se ele começar esse banco desse porte, como ele tem muitas contas e tem muita grana lá dentro, tá? Se ele começar a ser menos conservador e começar a emprestar dinheiro para alguns clientes com crédito um pouco duvidoso, né? Aquele cara lá que não tem um emprego muito assim, muito seguro, né? E se começar a fazer isso, vai chegar uma hora que ele vai começar a dar calote, esses clientes que estão com os meus 100 mil dólares. Quando quiser lá e sacar, ele não vai ter o dinheiro, ou seja, ele vai ter que tirar de outras pessoas e aí começa aquela bola de neve lá e o banco vai quebrando, vai quebrando. É assim que grandes bancos quebram, tá? E é por esse motivo que eles operam com o dinheiro que não é deles. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes em cada pontinho como um banco ganha dinheiro, porque é muito assim chato pra caramba. Tá? É um negócio que é o quê? Porque não tem produto envolvido. Você não compra alguma coisa, algum serviço. O produto de um banco é dinheiro. Tá? Então é dinheiro. Então no balanço ele se confunde muito. Tá? Então até assim, para você analisar um banco, para você ser objetivo, é bem fácil, tá? Mas você tem que saber onde é que o banco está exposto. Aí é um pouco mais complexo, mas analisar os números que valem, sim, que fazem sentido para você analisar um banco é fácil, tá? E eu vou fazer isso com vocês hoje, mas vamos aí fazer uma apresentação mínima para vocês terem noção de como é que é o maior banco aqui do Japão, beleza? Então vamos aqui. Então já esse aqui é o ano fiscal, tá? Então no dia 19 de maio foi o Mitsubishi fechou o ano fiscal. Então, isso aqui é um relatório fechadinho do ano fiscal de 2021. Beleza? Vamos lá, então. Então, aqui já começa aqui a complicação, né? Como é um banco gigantesco, tá? Ele não é só um banquinho que empresta dinheiro. Ele tem muitas outras operações dentro do banco. Então, ó, tem o banco em si, aí tem a parte de investimento, aí tem a seguradora, aí tem uma joint venture com Morgan Stanley, aí tem a outra parte com o Nicos, tem a parte lá nos Estados Unidos, tem um outro banco, tem banco lá na Indonésia, tem a parte digital, tem a parte de varejo, tá? A parte japonesa de banco corporativo e investimento, a parte internacional de investimento, a parte global de banco comercial, tá? Então são vários banquinhos dentro do guarda-chuva Mitsubishi Financial Group, ou seja, é um grupo de instituições financeiras, tá? Que fazem a mesma coisa. A meta de tudo isso é o quê? Pegar dinheiro ao menor custo possível e fazer o máximo de dinheiro com isso. É assim que banco ganha dinheiro, tá? Ou deveria ganhar, né? Vamos lá, então aqui são os números, tá? Pra gente ter uma noção. Então, aqui no caso, aqui ele já fala de lucro, tá? Então, no ano fiscal de 2021, que é o que a gente vai ver aqui agora, o Mitsubishi teve um lucro, aqui tá em bilhão, então aqui é trilhão, tá? Então foi 1,1 trilhões de ienes em lucros, tá? 1,1 trilhão em dólar, dá mais ou menos aí, sei, dá uns 8 bilhões, uns 7 bilhões de dólares aí de lucro, tá? É pouco, né? É isso que já começa a ser ruim, tá? Para um banco que vale 70 bilhões de dólares, lucrar 1 bilhãozinho de dólar já começa aí, tá? Vocês já vão ver o que eu quero dizer, tá? E eles estão falando, tá? Que eles passaram, tá? A meta em 80 bilhões, né? Então, a meta que eles tinham era ter um lucro aí de menos de 1,1, né? Menos, né? Então, eles tiveram 1 trilhão 130, né? Então, eles passaram da meta aí, tá? Qual que é ele já dá um guidance aqui. Então, nesse ano que tá correndo agora, eles estão aí com guidance de lucrar 1 trilhão, tá? Então, a mesma coisa, de lucrar mesmo 7 bilhões, tá? No caso aí, tá? E eles querem manter essa constância de quê? De lucros de 1 trilhão. Tá, vocês podem olhar isso aqui de um copo, assim, vocês podem olhar como um copo meio cheio e meio vazio. Eu não gosto, porque um banco desse tamanho, que pega dinheiro a custo zero aqui no Japão. Aqui no Japão o custo, a taxa de juros é zero. Ou seja, o tanto que um banco desse tamanho aqui remunera um cara que é cliente lá é muito pouco, ou seja, e como é um banco global, eles podem pegar o dinheiro aqui no Japão a custo zero quase e tacar aí no Brasil que tem uns juros aí absurdo, tá? E ganhar muito dinheiro. Porém,
manter uma previsão aí de 1 trilhão quer dizer que eles vão ficar no lucro aí de 1 trilhão, tá? Eu acho um conservador demais isso daqui, eu acho muito assim, tá? Mas faz parte do banco, tá? Então aqui no caso, tá? Outras métricas de banco, tá? Então, o que um banco bom tem que ter? Receita crescente, lucro crescente, tem que ter um ROI decente, que é o que a gente vai ver aqui que não tem, tá? E margens boas, e tem que ter um provisionamento ok, tá? A gente vai abordar tudo isso aqui. Então a gente viu que o lucro aqui é ok, o lucro baixo, tá? O ROI já é de 7,8. A gente vai ter algumas comparações aí no final do vídeo para mostrar para vocês o porquê que um banco aqui ele é meio ruim, tá? Ele não é ruim, mas eu vou explicar isso aí mais para frente, tá? Então o ROI dele foi de 7,8, tá? No caso aqui, né? Aí ele já fala aqui do remuneração de acionista, né? Então o dividendo ele tá aí com uma previsão de pagar 32 ienes por ação, né, um aumento aí de 4 ienes em comparação com o ano passado. Tá? Eles também estão em um programa de recompra de ações, onde eles recompraram aí 300 bilhões de ienes, né, já foi aprovado aqui. Tá? Aí algumas coisas aqui de ESG, né, porque banco, por exemplo, assim, não tem uma chaminé lá na agência do MUFG, mas o que eles emprestam dinheiro para negócios no mundo todo, ou seja, um banco financiar uma empresa que não é ESG, de tabela ele já é considerado não ESG, entendeu? Então, por exemplo, um bancão emprestar dinheiro para quem está tirando gás e queimando aí na atmosfera, ele não está, mas o dinheiro que ele emprestou está fazendo essa empresa tacar gás na atmosfera, entenderam? Então, por esse motivo que os bancos também foram muito pressionados a cortar muito o emprestar dinheiro para essas empresas que não são tão ESGs. É por esse motivo que um banco que não queimaria tanto assim, né, prejudicaria, sim, de tabela, porque, como eu falei, o produto de um banco é o quê? Dinheiro. Você empresta dinheiro para as pessoas, então você está meio que tendo de tabela as consequências do que essa pessoa faz com esse dinheiro, ok? Vamos aí. Aqui, então, ele já falou aqui alguns números, né? Eu já adianto aqui para mim. Não me agrada nenhum deles, tá? Isso daqui. Tá? Que mais aqui? Aí ele já mostra aqui, né, no caso. Aqui, pessoal, ele já mostra aí o lucro bruto, tá? Aqui, no caso, a receita a gente vai ver mais embaixo, tá? Então ele tá falando que o lucro bruto aqui no ano fiscal que a gente tá vendo de 21, né? Foi de 4, aqui tá em bilhão, tá? Então é trilhão, né? 4 trilhões aqui de ienes. Em comparação, então veio a mesma coisa, né? Aumentou bem pouquinho, então o lucro bruto veio flat. Os custos esse G&A é General and Administrative, isso é o custo lá, o custo operacional, tá? Basicamente, salário, conta de luz, aluguel lá das agências, também não cresceu tanto, tá? Então, ok, aqui também não ganhou tanto dinheiro, mas também não gastou tanto a mais, ok? Tá? Aí já que é o lucro operacional, então você pega isso, tira isso, o lucro operacional do MUFG foi de 1,2 trilhões de ienes, né? No caso, um pouco abaixo, né? 30 bilhões a menos do que o ano passado, tá? Aqui é o negócio, tá? O custo, qual que é o custo de um banco? O crédito, certo? Então, aquilo que eu falei. Por exemplo, se eu for, a partir do momento que um cliente do MFG começa a colocar o seu dinheiro em alguns produtos financeiros do banco, por exemplo, um CDB, um CDB do MFG, não sei quanto é que tá hoje, mas fala, ó, o CDB do MFG está 5%, ou então quem investir no CDB, ou seja, CDB você está emprestando mesmo dinheiro para o banco a uma taxa de retorno de 5% ao ano para o cliente. Ou seja, esse 5% é o custo de crédito do MFG. Ele vai pegar esse 5%. Ele vai pegar essa grana e vai emprestar para outra pessoa ou investir para ter um lucro de quê? De 15%, ou seja, a diferença de 15 e 5, os 10% aqui é o lucro do banco, ou seja, ele ganhou em cima de você 10% em cima do seu investimento. É assim que o banco ganha dinheiro, basicamente, tá? Então, o custo que ele teve aí para retornar, né, os juros para os clientes que emprestaram dinheiro para a MFG foi de 330 bilhões de ienes, um a menos, né? Isso pode ser tanto bom, que vocês podem ver o copo cheio, tanto quanto vazio, porque vocês podem interpretar aqui, o custo abaixou, beleza, agora ele pode ter um lucro maior, né, certo? Ou se também teve um custo menor, quer dizer que ele está
conseguindo emprestar menos dinheiro, menos pessoas estão comprando produtos do MFG, ou seja, ele está tendo menos dinheiro para emprestar para as outras pessoas. Então vocês podem ver de duas maneiras, tá? Isso daqui. E tudo isso vai se refletir no lucro. Tá? O lucro aqui no caso foi de 1,1 trilhões, tá? Então foi um aumento aí de 350 bilhões de ienes, foi um lucro expressivo, tá? Então o lucro aqui nesse caso veio bom, né? 350 bilhões aí, tanto acima do ano passado quanto das metas, né? Como eles falaram lá, o lucro passou das metas dele, tá? Então aqui vocês podem ver mais ou menos qual que é a estrutura de um banco ganhar dinheiro, tá? Vamos lá então. Aí o negócio já começa, o negócio aqui, né? Ele já começa a destrinchar, né? Então o lucro bruto aí foi de 3,9 bilhões, tá? No caso aqui, os lucros com juros foi de 2 trilhões, ou seja, banco ganha juros, certo? É o custo do dinheiro. Então, ele emprestou lá, o cara quer comprar uma casa, emprestou dinheiro, o banco ganha juros. Então, o lucro só desses juros foi de 2 trilhões, tá? Aí, comissãozinha, no caso aqui, comissão, FIIs são taxas, né? Ganhou mais 1,5 trilhões, tá? Outro, aí ele ganhou mais 345 bilhões de ienes em trading, tá? Aí ele vai, trading é negócio, negociação. Comprou barato e vendeu barato, então é aquele negócio. Ele vai pegar dinheiro e vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Desde que o cara, quando for sacar o dinheiro no banco, ele saque, não interessa o que o banco está fazendo, entendeu? Aí, no caso aqui, ele perdeu aí uns 140 bilhões em alguns investimentos aqui de dívida, tá? Então, o que? Deu calote, debt securities, debit, dívida, securities investimentos, investimentos de dívida, tomou um calote de 140 bilhões, tá? No caso aqui. No caso aqui, no ano passado, ele ganhou, né, alguma coisinha. Então, o banco também toma calote, tá? Por esse motivo que a gente vai ver um pouco de provisionamento lá no final, que é importante também, tá? G&A expenses, então aqui foi 2,7 trilhões, como a gente viu lá em cima, né? Aí o lucro operacional foi de 1,2, tá? Então isso aqui ele só destrinchou, tá? E isso daqui, se você somar tudo isso daqui, dá os 3,9, beleza? Aí 3,9 menos as despesas operacionais que a gente viu lá em cima, dá o lucro operacional de 1,2, o custo de crédito você tira também, né? Que a gente viu lá, ó, o custo de crédito é 333. Aí aqui, se você somar tudo isso daqui, né? Tudo isso aqui vai dar os 333, que aí no final dá o lucro líquido lá de 1,1 trilhões, tá? E aqui ele dá algumas descrições do que aconteceu, né? O lucro bruto, né? Veio mais o lucro sobre juros, né? O lucro líquido sobre juros foi incrementado, né? Basicamente pelo Provenance Spread Overseas, então ele está ganhando mais no spread bancário, que é o que? No exterior, que aquilo, o spread é o que? A diferença, é a mesma coisa. Eu captei o dinheiro lá do João a 5% que eu vou ter que dar para ele de CDB, só que eu emprestei esse dinheiro aí para Maria que vai me pagar 15%, entendeu? O spread é 10%, então é isso daí, ele tá conseguindo captar mais baixo, que é o que a gente viu aqui, o custo de juros está mais baixo, ele está conseguindo pegar esse dinheiro a custo mais baixo e pegar esse dinheiro e colocar em algum lugar por juros mais caros. Basicamente isso daí, tá? É bem fácil entender se vocês olharem assim de banco. Aí vocês podem olhar aqui, né? Ele fala que o custo de crédito também abaixou, né? Ó, é, embora, né, os custos relacionados na Rússia, né, que o banco tem muita coisa lá na Rússia, tá? O custo de crédito diminuiu, tá? Basicamente pelo reverso da o improve, basicamente o custo de crédito ele abaixou, tá? Por causa a macroeconomia lá nos Estados Unidos, tá? E também uma outra parte aqui que ele está ganhando com a parte, também a parte de credit loss, que é o que ele está perdendo menos crédito, né, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então tudo isso aqui influencia no crédito, na taxa de crédito mais baixa que ele está conseguindo pegar. Então são fatores macroeconômicos que fizeram ele captar dinheiro a menos custo e eles estão conseguindo fazer o que um banco deveria fazer, tá perfeito aí. Pega dinheiro a um custo mais baixo possível e ganha o máximo de dinheiro, beleza? O que mais aqui? Aí é onde ele começa a destrinchar, tá? Como a gente pode ver, ele dá até um índice aqui em cima, tá, pessoal? Que vocês podem ver aqui, ó, os índices aqui. Então aqui são as siglas, tá? Então tudo aqui ele começa a falar, ele não vai ficar falando Mitsubishi, UFJ, Financial Group, ele vai colocar uma sigla, senão o relatório que tem 80 páginas vai para as 500 páginas se ele ficar colocando nome gigantesco de tudo, tá? Então tudo que tiver de sigla lá para baixo vai ser de algum segmento, algum de
de algum banco que ele possui participação, tá? E aí ele começa a mostrar aqui, ó, tá vendo? São tudo siglas. Aqui é Retail and Consumer, aqui é o varejo, tá? Que eu me lembro assim, tá? Global Markets, então aqui é a parte de, no caso, lucro ou Net Operating Profit, são o lucro operacional, né, do que foi de 1.2, ele só quebra nos segmentos, tá? Então, aqui é a parte de varejo, tá? Esse Global Markets é 177 bilhões, tá? Só para vocês terem uma noção da onde está o lucro bruto, o lucro operacional vendo da onde vem, tá? O que mais aqui? Aí ele começa a mostrar aqui que uma comparação do ano de 2020 a 2021, né? O lucro aqui ele já começa a falar de lucro líquido, tá? Então o lucro líquido foi de 777 bilhões de ienes no ano passado, 1,1 trilhão nesse ano, tá? E onde é que veio a diferença, tá? Na parte aqui de customers, são o quê? É basicamente o varejão, tá? É o nós. Sim, quem tem conta no MFG tá aqui dentro. Ó. Você deu dinheiro em alguma parte aqui, na parte de varejo, né? Você colocou seu dinheiro lá. Então, a maior parte aqui, 670 bilhões de ienes, ou seja, um pouquinho mais da metade, ele ganha dinheiro com varejo. É por esse motivo que eu falei que é um banco muito assim, parecido com o JP Morgan, tá? E com o Itaú, por exemplo, tá? E a outra parte aqui vem da parte de investimentos, que ele tem uma parceria com o Morgan Stanley e com a parte de investimentos fora do Japão, tá? E é isso que ele quer mostrar aqui. Boa parte ainda assim é um banco de varejão, tá? Por esse motivo que ele é mais conservador, entendeu? Ele empresta dinheiro para pessoa física, ele consegue fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Você lidar com um investimento um pouco mais agressivo é você investir em negócios, tá? É um pouco mais complexo, tá? Porque negócio quebra e quando quebra, quebra feio, né? Uma pessoa, se você fizer uma pesquisa de crédito, né, o cara pode falar, ó, não vou emprestar para tu, entendeu? Não confio em você, o cara não vai emprestar. É isso, mais ou menos isso daí, tá? E aqui a parte, ó, o DS aqui que a gente estava vendo aqui, ó, então o DS a gente já descobriu que é Digital Service, né? Então o banco, ele está digitalizando, né? O que mais aqui? A parte de retail, varejo, né? Japanese Corporate, então a JCIB, que a gente viu aqui, ó, JCIB, é a parte do banco de investimentos aqui no Japão, tá? Então, tudo isso daqui. Então, ele quebra aqui, que é o quê? Lucro operacional nessa coluna aqui, o ratio, né, que são os custos, o ROI de cada segmento, né? E a gente vai ver onde é que é o segmento mais lucrativo do banco, tá? Então, a gente pode ver aqui o lucro operacional da parte de digital, o banco digital do MUFG, 170 bilhões, tá? No caso aqui, teve um decréscimo, né? Caiu 0,6, tá? A parte de varejo aí aumentou bem, tá? No caso aí 103 bilhões de ienes, aumentou, tá? A parte aqui de corporate, banco corporativo, né? No caso aqui, o que é um banco corporativo? É o cara lá, sei lá, Toyota uma empresa tem uma conta em algum banco, certo? Toda empresa tem conta em um banco. Então, a Toyota fala, vou abrir conta no MFG. Então, o dinheiro que a Toyota ela tem lá no caixa fica em banco. Então, é a parte corporate aqui do banco, tá? Aqui no caso, é o Global Corporate, é a mesma coisa, só que no mundo todo, tá? E a parte de investimento também. A parte Global Banking, tá? E a parte aqui de Asset Management, que essa é a parte onde ele tem, no caso aqui, ele tem mais lucratividade, que é o que? Gestão de ativos, né? O que é gestão de ativo? O MFG tem produtos financeiros que você pode investir lá e pode deixar para eles cuidarem do seu dinheiro, fundo de investimento, tá? Então você coloca lá a sua grana lá e fala, ó, eu te pago aí uma comissãozinha, cuida aí da minha grana, tá? Então aqui são os segmentos, quanto que ele lucra e o ROI de cada uma, né? O ROI é muito importante num banco, tá? Tirando a parte aqui de empresas, que eu não gosto muito de indicadores, tá? O ROI para banco funciona, tá? Isso aqui a gente tem que dizer a verdade. E a parte aqui de Asset Management é a parte mais rentável do banco. O que é o ROI? É o Return on Equity, né? Que é o quê? É o retorno sobre o patrimônio líquido. É você pegar o lucro líquido do banco no período e você dividir pelo patrimônio líquido, né? Como um banco, a gente vai ver mais para frente aí, boa parte dos ativos de um banco é dinheiro. E a boa parte das obrigações do dinheiro do banco também é dinheiro, que são o quê? Os depósitos. Todos os depósitos que tem num banco são considerados obrigações, que são o quê? São contas que o banco tem que arcar para quando o cliente for lá e for sacar o dinheiro dele, entendeu? Então, o ROI é uma boa métrica para você ver o quanto o banco consegue fazer de dinheiro em relação ao patrimônio dele, porque como é uma instituição que tem muito patrimônio de terceiros, não interessa o patrimônio terceiro, a gente quer saber o patrimônio do banco, certo?
Então, isso daqui é uma métrica interessante sim para banco. ROI é importante sim, tá? A gente pode ver que é um ROI muito baixo. Ah, e Lucas, quanto que é um ROI bom de banco? Acima de uns 15%, 14% é bom, tá? Tem banco aí que tem ROI de 20, tá excelente, tá? Aqui a gente pode ver que já não é, a gente viu lá em cima que o ROI do MFG é 7, né? Bem assim, bem medíocre, né? Mediano, né? E a gente pode ver que a melhor segmento dele aqui é a parte aqui de é, asset management, né? Então, ó, todas as outras aqui ficam muito abaixo, né? Isso daqui já mostra que o quê? O banco, ele não é rentável, tá? Na parte dele. Então, eu não gosto disso daqui, beleza? E aqui ele começa a quebrar nos segmentos. Então, aqui a parte digital, né? Então, aqui ele deu consolidado cheio, né? E aqui ele mostra, né? Como é que ele chega aí no lucro operacional de cada segmento. A parte digital, a parte de varejo, né? Que é o quê? Depósito, é o que são os empréstimos e depósitos, né? Dívidas vindas de, no caso, juros vindos de depósitos e empréstimos, né? Então tudo isso daqui, só que são em outros segmentos, né? No caso aqui, o cara que faz o empréstimo pelo banco digital, ele deu 145 bilhões de lucro. No caso que é o varejão que vai lá na agência, deu 160, entendeu? É só isso que ele quer mostrar pra gente, tá? Aqui é a mesma coisa, Japanese, ele só não vai entrar em muitos detalhes, tá? A gente já viu os consolidados aqui, que é o importa. Quem quiser dar uma olhada, isso daqui, quem foi investir no banco assim, por exemplo, tem que ter um conhecimento aqui dentro, tá? Só que eu não vou entrar aqui muito, senão o negócio vai ficar gigantesco, tá? Banco é chato, você tem que ter muita vontade para analisar banco mesmo, tá? Mas a gente já sabe os números, que é o mais importante, tá? Então aqui no caso a gente viu os segmentos lá, né? E aqui chegou na parte que eu queria mostrar para vocês, que é o patrimônio líquido, tá? São o quê? Os ativos e as obrigações de uma empresa. Toda empresa tem isso. No caso de um banco é bem mais diferente, tá? Por quê? O que são os ativos de um banco? Ele está mostrando aqui que são o quê? Os empréstimos. Então ele tem 111 trilhões de ienes em empréstimos, tá? São ativos, porém são ativos bem de risco, né? Se o cara der calote, o negócio aqui fica feio, né? E ele tem 80 trilhões em investimentos, tá? Só que as obrigações, o que são obrigações em um banco? São os depósitos, tá? O que é o depósito? É o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está na conta de um banco, ele é considerado na contabilidade como obrigação, porque não é do banco esse dinheiro aqui, certo? Ele é seu dinheiro, mas ele está, no caso aqui, sob gestão do banco. Então, ele é responsável por 215 trilhões de ienes de clientes. Ele pega esse dinheiro e faz dinheiro com esse dinheiro aqui. Mas se o cara quiser sacar essa grana, ele tem que ter lá, e é por esse motivo que é uma obrigação. E é por esse motivo que banco não tem dívida. Banco não emite dívida, não faz sentido, porque se o cara tem a forma de pegar dinheiro a custo mais baixo, porque ele vai pegar dinheiro emprestado no concorrente e pagar juros, né? A dívida de um banco são os depósitos, tá? Então é muito importante vocês terem essa sensibilidade aí, tá? Então se você pega isso e menos isso, você tem o equity 17 aqui, net assets, né? Que são os 18 trilhões, são os ativos líquidos do banco, beleza? Então tudo isso daqui é depósito. Tudo isso daqui menos isso, você tem isso daqui. É por esse motivo que o ROI é muito importante, tá? Porque tem muito dinheiro que não é do banco, né? Boa parte aqui, ó, vocês podem ver que é muito quase igual, né? Então é muito ativo, é pouco ativo, é do banco mesmo. E é normal isso daqui, tá? E aqui no caso, ele já mostra aqui o balanço de loans, no caso, ele emitiu empréstimo, né? Empréstimo. Então, os empréstimos aqui em março de 2022 estão aí em 111 trilhões, que é o que a gente viu aqui, ó, 111 trilhões, 111 trilhões. E como é que está dividido isso aqui? Para quem que o MFG está emprestando dinheiro? Basicamente, 15 trilhões é para quem quer comprar casa, ó, dívida de hipoteca, basicamente, assim, o cara quer comprar a casa, financia em 30 anos pelo MFG, tem 15 trilhões lá em risco, assim, né? Em risco de o cara dar calote. Então, é banco por esse motivo que tem que ser conservador, assim, entendeu? Aqui a outra Domestic Corporate, que é o quê? Ele tem quase 50 trilhões em dívidas aí que ele emitiu empréstimo aí para as empresas. Então, sei lá, tem o carinha lá que tem uma banca de jornal aqui, ele foi lá e pegou um empréstimozinho aí, tá aqui dentro, do Domestic Corporate, tá? Então, são empresas no Japão que têm empréstimos com o MFG. Ele empresta também dinheiro para o governo, tá? 2 trilhões o governo está devendo para o banco, tá? 43 trilhões é fora do Japão,
tá? E os outros 2 trilhões aqui são os outros. Então, essa é o balanço de empréstimos. E qual que é o balanço de depósitos de um banco? Isso daqui é outra métrica que quem investe em banco tem que saber. Os seus depósitos têm que estar crescendo, porque é com esse depósito aqui que ele vai fazer dinheiro, entendeu? Quanto mais depósito o banco tiver, mais ele teria condição de fazer dinheiro, certo? Então a gente pode ver que os depósitos do MFG são crescentes, ó. É interessante, ele não é ruim na parte aqui de captação, ó, 180 trilhões, hoje ele tem 215 trilhões de depósito. E como é que está quebrado isso daqui? 88 é da população do Japão mesmo, 80 são de empresas, é aquilo que eu falei, é Toyota, a empresa lá onde você trabalha, ele tem uma graninha, a empresa tem uma conta aí aberta em algum banco, pode ser no Mitsubishi, ele tem 80 trilhões em depósitos de empresas, e ele tem 47 trilhões de ienes fora de empresas do Japão, tá? Então é crescente, isso aqui é importante, 215 trilhões depósito crescente é bom, a parte aqui de empréstimos ser crescente é bom, mas tem risco, né? O cara pode dar um calote aqui, mas não tem como ele não ganhar dinheiro assim. Então ele tem que ter crescente também, porque é daqui que vem os juros do banco, beleza? Então, nessas duas métricas, o Mitsubishi ele é muito bom. Ele consegue captar muita grana e bastante gente busca empréstimos nele, né? Então, até aqui, isso aqui é bom dele, tá? Nesse caso aqui. Aí ele começa a quebrar aqui como é que tá a parte aqui de empréstimos no Japão, né? Onde é que tá isso aqui? A parte aqui de quem compra casa tá aqui. A SMNI é o que? A parte aqui tá aqui a parte aqui do domestic, né? Aqui tá a parte aqui large corporate, né? Então aqui são os pequenos, aqui são as pequenas empresas, small, né? E aqui são as grandes, tá? Então aqui são as grandes empresas e aqui é o cara lá que tem um negocinho dele, tá? Então é bem dividido. E os 2.1 é do governo, tá? Então aqui são, como tá quebrado aí os depósitos, os empréstimos aqui no Japão, tá? Como é que é quebrado em grandes empresas e pequenas empresas e casa, né? E como é que são os empréstimos fora do Japão, para quem que ele investe. Então, boa parte dos 43 trilhões de ienes que ele tem em empréstimos fora do Japão, 8,8 trilhões estão nas Américas. Aqui o EMEA são a Oceania são 12, aqui é Middle, aqui eu acho que é Oriente Médio, aqui é a parte da Ásia, outra parte da Ásia, né? E aqui são aqueles outros bancos, né? Aqui tá a parte da Indonésia, né? Que a gente viu lá na parte lá de cima, né? Então, boa parte, né? Tá nas Américas, aqui tá na Europa, tá? Aqui é a Europa, no caso, e aqui a parte da Ásia e Oceania, beleza? E aqui são a liquidez do banco. Então, ele tem 302 bilhões de dólares em empréstimo, porém, no caso aqui, que está incluído depósitos de bancos centrais, tá? E outros empréstimos de médio e longo prazo. Então, o que são esses na parte de que corporate bonds, que são empréstimos para as empresas, tá? Outras modalidades aqui de ganhar dinheiro, de, de empréstimos, né? Que ele pode ganhar dinheiro, tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é basicamente isso daqui que vocês têm que saber. Onde é que está o dinheiro do banco, tá? Tá muito fora do Japão, então ele está exposto muito fora do Japão, então ele está muito exposto a fatores macros fora do Japão. Ele está muito aqui dentro do Japão, então ele vai se comportar como a economia do Japão, né? Porque pensa bem, um banco ele ganha dinheiro com juros, né? Se a taxa de juros de um país aqui no Japão é muito baixa, então se ele ficar emprestando dinheiro só para as pessoas daqui de dentro, muito pouco, entendeu? Ele não vai ganhar muito dinheiro. Então, um banco como no Japão, eles têm que sair fora do Japão. É natural, porque é lá fora que estão as grandes taxas de juros. Então, Brasil, país em desenvolvimento, África, né, aqui a parte do sul da Ásia, tem juros um pouco mais interessantes, eles conseguem, né, ter essa vantagem de ganhar dinheiro fora, porém tem mais risco. Né? Você está indo lá fora aí do seu quintal, você está tendo um pouco mais de risco, tá? E aqui são as outras partes aqui, não vou entrar em mais detalhe, tá? O custo de crédito tá aqui, ele tá falando, né? Como é que caiu, né? Então antes era 515, agora é 300, tá? Como a gente viu que ele tá pegando o dinheiro um pouco mais barato, tá conseguindo lucrar, até aí ok. Ele é lucrativo, ele tem muito depósito, ele empresta bem, né? E o que é ruim, tá? Do Mitsubishi, essa parte aqui, tá? Ele não consegue fazer dinheiro com
a montanha de dinheiro dele, ele tem muita grana. É um dos bancos que tem mais dinheiro em depósitos no mundo. Porém, ele tem muita grana, só que ele não faz isso. Faz parte da natureza dele ser tão conservador que ele não se expõe a tanto risco, tá? E a gente pode ver que o ROI dele saiu de 5,6 no ano passado, em 2020, que era ridículo. Banco desse tamanho tem um ROI de 5,6 é ridículo, tá? No caso aqui em 2021 ele já aumentou, melhorou bem, 7,8, mas ainda é muito baixo, tá? Ele não é lucrativo. E isso daqui é o que mais me desanima, porque ele já está falando que o target dele é ser 7,5 e no longo prazo 10 no máximo, tá? Um ROI de 10 para um banco desse tamanho não, né? Não faz sentido, né? Um banco teria que ter desse tamanho aqui, um ROI de 13, 15 no mínimo, assim. Ele tá falando que o target, o quê? Se ele chegar em 10, ele bateu a meta, né? Complicado isso daí, tá? Porque o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Aqui, como o Mitsubishi ele tem as ADRs patrocinadas, então ele tem no Fundamentei, tá? Então a gente pode ver que só que aqui os números estão em dólar, tá? Estão convertidos, mas isso aqui vai mostrar o quê? O que eu quero mostrar é a evolução. O número em iene em dólar, para mim, tanto faz, tá? Eu quero ver o quanto que ele ganha de dinheiro, tá? Então aqui a gente pode ver que em 2022 é aquilo que a gente viu, né? Um ROI de 7, igual tá na apresentação lá, tá? Historicamente, o Mitsubishi aqui, ó, um banco desse tamanho dar prejuízo também é complicado, né? Mas tá longe, tá? Se a gente for fazer aqui nos últimos 10 anos, tá? Para ser bem justo, assim, né? Vamos pegar daqui para baixo, tá? O ROI, quando ele foi mais rentável na história aqui nos últimos 10 anos, chegou a 12, tá? Em 2010, tá? Aqui ele tomou um ferro gigantesco lá por causa da crise imobiliária, né? Então, vocês estão vendo, né? Quando tem crise, banco toma um prejuízo, tá? Então, só que ROI aqui de 12, ok, né? Mas seria interessante ele pelo menos estar mantendo, não, é 5, 5, 11, 9, aí foi caindo, e 7, né? A receita em dólar, né, 44 bilhões nos últimos 10 anos aqui, né? Saiu de 46 bilhões e está em 42, ou seja, a receita está na mesma, né? O lucro, né, saiu de 9 bilhões de dólares em 2010 e está em 9 bilhões. Não tem progresso, que vocês estão vendo, né? Não tem, ele tá parado um tempo, esse banco aqui. As margens não são ruins, ó, as margens são boas, ó, 20, 11, 16 é bom, as margens são ruins. Qual que é o problema desse banco aqui? Ele não ganha dinheiro baseado no equity dele. E isso não é interessante. Por quê? Você não precisa investir em tudo. Ah, eu tenho que ter banco no Japão, banco no Brasil e banco nos Estados Unidos. Não. Você vai buscar o melhor que cada país te proporciona. No Japão, banco não funciona. Majoritariamente, instituição financeira nenhuma no Japão dá dinheiro, tá? Então, aqui o MFG, né? Como eu falei, tem as outras instituições, né? O Sumitomo, que seria o segundo maior banco do Japão, né? Vocês terem uma noção aqui, 2010, né? Lucro líquido de 5,6 bilhões, lucro líquido de 5,8 bilhões, parado no tempo, né? As margens são boas, o ROI medíocre pra caramba, né? Ruim. O Mizuho, que é o terceiro maior banco do Japão, né? Você tem que quer tentar achar algum banco do Japão? Você vai morrer tentando, que não tem o Mizuho aqui, né? No caso aqui, receita, 20 bilhões aqui, 23 em 2010, 22 em 2022, lucrou 10, que esse aqui tá pior, né? O negócio é uma vala aqui decrescente 4 bilhões, né? As margens não são ruins, mas o que? Não adianta nada você ter uma margem líquida boa se você tá ganhando cada vez menos dinheiro. Não quer dizer nada para mim. O ROI é pior ainda, né? Então esses são os três maiores bancos, né? Aí você quer pegar um banco que é um pouco mais diferente, né? Um pouco mais de risco, um banco de investimento, né? O Nomura Holdings, né? Que é a maior corretora aqui do Japão e é um dos maiores bancos de investimento, tá? Então nos últimos 10 anos, receitas de 12 bilhões de dólares, receita de 11, né? Parado, assim, caindo, né? Lucro, 700 milhões, o lucro cresceu 1,3, né? Então, pelo menos cresceu, mas ó, vocês estão vendo, 700, aí chegou a bater 2, aí 1,8, aí cai, dá prejuízo, não gosto. A instituição financeira não pode dar prejuízo, tá? Né? É inadmissível uma empresa conseguir dar prejuízo, um banco, tá? Desse tamanho, tá? Só consegue fazer se for por burrada, e foi, né? Se você investe em negócio errado. E é o que aconteceu aqui, tá? O ROI,
8, 6%, muito medíocre, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não podem se conformar com mediano, com medíocre. Se você quer fazer um negócio com retorno medíocre, compra um ETF. Se você está tendo a oportunidade de investir em algo específico, e estudar e pegar só o melhor, por que você vai querer um negócio assim? Né? Não faz sentido, certo? E onde é que você vai buscar coisa boa? Você vai buscar em outros países. Né? Então, financeiro aqui no Japão, você sabe, é ruim majoritariamente. Aí você vai lá, ó, você pega o concorrente direto aí do MFG, que é um banco gigantesco também, presença internacional, é a mesma coisa, bem conservador, varejo, banco de investimentos. Nos últimos 10 anos, vocês podem ver aqui, ó, receita de 100 bi, agora 120. É uma receita que, como eu falei, conservadora. Ela cresce mais sutilmente. Olha o lucro líquido, 17 bi, 50 bi. Né? Olha aqui, um lucro crescente. Olha as margens disso daqui, 26. Olha o ROI disso daqui, ó, 18, 15, 11, 18. Né? Aqui o ROI veio ruim por causa da pandemia, né? Olha a diferença, né? Por que eu vou querer investir num Nomura, num Mitsubishi, se tem a um clique de distância, pela mesma corretora aqui do Japão, você pode ir lá na abinha investir nos Estados Unidos e investir num JP Morgan, por exemplo. Aqui no caso, né? Um concorrente aí do Nomura, um Morgan Stanley, né? Que aí sim seria, aqui no caso da Microsoft, Morgan Stanley, né? Aí sim seria um banco de investimento um pouco mais agressivo em comparação com o Nomura, né? Para que eu vou querer um Nomura se tem uma empresa que está com crescente aqui, ó, receita crescente, lucro crescente, não dá prejuízo, ó, não faz burrada com dinheiro, né? Olha o ROI melhorando, né? O ROI aqui era ruim, mas a gente vê uma melhora. No Nomura você vê melhora aqui? Não, você não vê melhora. Você vê uma estagnação e dá prejuízo 2 períodos aqui ainda, né? Para que você vai querer um Nomura se você tem um Morgan Stanley também a um clique de distância? No caso, no Brasil, quem está no Brasil está muito bem servido. A receita do Itaú saiu de 80 bilhões de reais, está em 200 bilhões de reais, né? O lucro líquido de 12 bilhões, 28, né? As margens são até um pouco inferiores se a gente comparar com o do Japão, né? Mas olha o ROI disso daqui, interessa a margem. Olha a lucratividade do banco, né? Bem interessante, né? Então, olha o Bradescão velho aqui, 2010, 63 de receita, 100 bi, né? Nos últimos 10 anos, né? Lucro líquido de 10, 20 bi, dobrou, né? As margens também boas, ROI bom, sólido, consolidado, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Instituição financeira no Japão só tem quem busca alguma coisa medíocre, um resultado mediano. E só por que é? Porque tem condição de investir lá fora, entendeu? Então, esse negócio de você falar, tem que ter banco em todo lugar. Não, você não tem que ter banco em todo lugar, você tem que ter o melhor de cada lugar, certo? E no caso aqui não é o caso. Infelizmente, o Japão não consegue ganhar dinheiro com dinheiro. Tanto que tinha tudo para ganhar, né? Porque a taxa de juros aqui é muito baixa, então ele pega dinheiro a um custo muito baixo e pode jogar no mundo isso daí, se fizer uma operação bem eficiente, no mundo todo e ganhar muita grana, mas não é o caso. Nenhuma instituição financeira, Japan Post Bank, aqui a parte do correio também, horrível, tá? Não dá para mostrar aqui que ele não tem ADR patrocinada, mas é o banco do correio aqui do Japão, que tem muito dinheiro lá dentro, pior, consegue ser pior do que esses três que a gente viu aqui, tá? E o que você tem que olhar num banco aqui, resumindo, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, vamos voltar lá para o MFG para finalizar esse negócio aqui, tá? Então, o que eu mostrei? A receita tem que ser crescente, tá? O lucro tem que ser crescente. Dar prejuízo é inadmissível. Um banco desse tamanho, tá? Agora, banquinho que está começando agora, tá ok. Mas um banco que tem muitos anos e tem avaliado em 70 bilhões de dólares dá prejuízo? Não, né? Isso aqui, pô, não. Isso aqui mostra que ele estava muito exposto a crédito ruim imobiliário, que quando que estourou a crise lá nos Estados Unidos, ele tinha muita grana a crédito ruim, ou seja, ele emprestou porque ele não fez uma pesquisa boa, tá? Então aqui no caso, receita crescente, lucro tem que ser crescente, as margens têm que ser boas, no caso aqui o Mitsubishi, concordo, é boa a margem dele, o ROI tem que ser, 12, 13% no mínimo, quanto maior melhor, isso mostra que ele é um banco muito rentável em relação ao patrimônio líquido dele, que é muito importante. Outra coisa que eu tenho que falar, ativos tem que ser crescente também, aqui é perfeito, ativos crescentes, bom, porque ativos, como a gente viu lá, a maior parte são depósitos, então mais pessoas têm que ter dinheiro lá colocando para ele pegar esse dinheiro e fazer mais dinheiro com ele, tá? Então, o que é o positivo do Mitsubishi? Os ativos são crescentes,
bom. O equity é crescente também, é bom, tá? Receita crescente, não, não é crescente, tá parado no tempo. Lucro líquido, não, parado no tempo, tá? Margem é boa, margem dele é boa. O ROI é horrível, tá? E aqui são as provisões, tá? Esse PCL, Provision for Credit Losses. Por quê? Um banco ele empresta dinheiro para muita gente mesmo. E uma hora ele vai tomar um calote. Tá? Como vocês podem conhecer alguma pessoa, não vou conseguir pagar a mensalidade da casa hoje. Isso é um calote. Né? Então, só que o banco ele não pode tomar, beleza, aceitei um calote. Ele tem que reservar uma continha, um cofrinho dele para falar, ó, essa grana aqui eu nem vou contar. Essa grana aqui é para absorver calote. E isso daqui, quanto mais um banco provisiona, quer dizer que ele está provisionando falando assim, ó, eu tenho 3 bilhões aqui em risco, entendeu? Então já nem estou contando mais com esses 3 bilhões. No caso do Mitsubishi, não é ruim não, tá? Porque o lucro dele é de 7, né? E no caso aqui, a provisão é de 3, tá? Então relaxa, não tem problema algum. Porque o crédito aqui no Japão não é ruim, né? As pessoas pagam geralmente, o crédito é bom aqui no caso, né? Ou no caso aqui, por exemplo, no Brasil, que o crédito é um pouco mais pesado, né? Vocês podem ver o lucro líquido aqui, vamos pegar um ano ruim aqui, 15 bilhões de lucro líquido, só que ele provisionou 30, ou seja, ele provisionou o dobro do que ele lucrou. Por quê? Quando deu a pandemia lá, ele já falou, ó, vai ter calote pra caramba, ó, a gente não tem dinheiro para gastar, para pagar a mensalidade de tudo, pagar empréstimo, ou seja, eu já vou provisionar os 30 aí que vai vir ferro, né? E aí ele provisiona. No Brasil, vocês podem ver que a provisão em relação ao lucro, ele é muito maior, é 76%, né, 80, 100, né? No Japão não. No Japão é mais baixo, ó, 40, 12. Por quê? A qualidade do crédito aqui no Japão é boa. As pessoas pagam, entendeu? Só que mesmo assim ele não é tão agressivo, ele não ganha dinheiro. Então, aqui no caso, e um JP Morgan. O JP Morgan, ele é um pouco até bem parecido aqui, né? JP Morgan. Vamos ver a parte aqui de crédito dele. Aqui, né? Então, a parte de provisão de crédito, vocês podem ver que nos últimos anos ele nem provisiona mais, porque como ele provisionou muito aqui na pandemia, passou a pandemia ele viu que, ok, beleza, eu vou tirar, né? Eu vou tirar esse dinheiro para rodar, né? Então ele volta aqui, e é por esse motivo que esse dinheiro aqui volta no lucro, porque é um dinheiro que contabilmente ele é prejuízo, não é que é prejuízo, o dinheiro não saiu, mas se você tira o dinheiro e fala que vou perder esse dinheiro mesmo, contabilmente está falando que está assumindo um prejuízo. Mas se não teve no próximo período você volta a reverter, ou seja, desses 17 aqui, ele pegou e voltou 9, ou seja, volta para o lucro líquido da empresa, porque ele começa a colocar esse dinheiro para rodar. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, ele não provisiona nada. E mesmo quando ele provisionou, na pandemia, quando o bicho pegou mesmo, ele provisionou de 60% só. No Brasil é 100, 80%, né? Então, pra vocês verem, né? A qualidade de crédito no Brasil é pegado, é ruim. Mas mesmo assim o Itaú ganha muito melhor. O Itaú é muito melhor que o Mitsubishi. Muito melhor, tá? O Itaú é comparável a um JP Morgan, tá? Pra vocês terem a noção de como o banco no Brasil sabe ganhar dinheiro num país ruim, né? Então, o Mitsubishi, é isso que eu não gosto. O Mitsubishi ou qualquer outra empresa japonesa que tem tudo para dar certo, né? Qualidade de crédito boa, taxa de juros zero, ou seja, ele pega juros a um custo barato, né? Banco global, gigantesco, não sabe fazer dinheiro. Então, não é por esse motivo que, encerrando aqui, já acabamos aqui o nosso caso aqui, né? Mitsubishi é uma boa empresa. Do Japão, se você for querer ser sócio, do Japão, o Mitsubishi é o melhor dos bancos. É fato. Mas do mundo, hoje você não pode se contentar só com investir no Japão. Pô, há um clique lá pela própria corretora, você não tem que fazer mais nada. Você pode investir em coisa muito melhor. Então, por que você fazer isso? Né? Você se contenta com mediocridade? Compra um ETF, ó, né? Muito melhor. Aqui você decidir ser sócio de uma instituição financeira como essas japonesas que eu mostrei hoje, Nomura, Mitsubishi, você está aceitando falando, ó, eu vou ser sócio de uma empresa ok aí. Pô, você tem que buscar o melhor, você tem que buscar a empresa excelente, se você tem opção. Então não faz sentido, certo? Busque o melhor de cada país. No Japão, dinheiro, instituição financeira não é o melhor. Beleza? Então, hoje foi mais fácil. No caso aqui foi a. Não é que foi mais fácil, mas foi a primeira empresa aí que a gente viu que
não é assim tão interessante, né? No Japão, sim, como eu falei, é um banco menos ruim, mas em comparação com o que a gente pode investir, de forma alguma eu colocaria minha grana, eu, né, no caso, né? Então, ficamos por aqui, concluímos aí a nosso quinto episódio das empresas, das maiores empresas do Japão. Eu vou dar uma olhada aqui na lista. Semana que vem, se tudo continuar no jeito que está, falaremos sobre KDDI, que é uma empresa de telecom. Aí seria mais ou menos uma TIM aí no Brasil, tá? Tem a Vivo, né, que é a maior, a KDDI é a segunda maior, tá? Então, aí no caso seria a Vivo, a NTT, e aqui aí depois seria a TIM, e aqui seria no caso a KDDI, que é uma empresa de telecomunicações. Aí fica um pouco mais legal, porque eles vendem produtos, vendem serviços, né? A gente consegue entender mais. Não que num banco a gente não consiga entender, né? Ficou claro, né? É pegar dinheiro a um custo e transformar esse custo no maior possível. Simples. Aí ele vai fazer de diversas formas, tá? E é por esse motivo que, na minha opinião, conclusão, Mitsubishi é um banco medíocre e eu não gosto e eu não quero ser sócio de empresa assim. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela participação e pela audiência aí. Até o próximo vídeo e falou!